Na jornada da fé, entender o papel do Espírito Santo na superação do pecado é crucial para todo cristão. O Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, não é um conceito etéreo, mas uma parte vital da divindade, conhecida como a Trindade. Nas palavras do próprio Jesus, registradas em João capítulo 14, versículo 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esta passagem revela duas verdades essenciais. O Espírito Santo tem uma personalidade distinta dentro da Trindade e desempenha um papel fundamental em guiar e confrontar aqueles que seguem a Cristo. O Espírito Santo, como parte da Trindade, é considerado um único Deus em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Ele é tão divino e poderoso quanto Deus Pai, e Jesus, o Filho. Embora seja difícil de entender, a Bíblia mostra essa verdade em muitos lugares. O papel do Espírito Santo vai além da criação e se estende ao coração da experiência humana. Ele é um ajudador, professor e consolador. O Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, produzindo frutos como amor, alegria e paz. Gálatas 5 versículos 22 e 23, e concedendo dons espirituais para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12 versículos 4 a 11. O pecado é mostrado como algo que faz muito mais do que apenas quebrar regras. Ele afeta a conexão especial entre Deus e nós. Pense em como tudo começou perfeitamente no Jardim do Éden, onde Adão e Eva podiam passar tempo com Deus como amigos. Mas, quando pecaram, criaram um grande problema que fez as pessoas se distanciarem de Deus. A Bíblia mostra claramente como o pecado mudou nossa capacidade de sentir e entender as coisas sobre Deus. O Espírito Santo, frequentemente descrito como o sopro de Deus, move-se profundamente e de maneira sutil na vida dos cristãos. Isso foi evidente na criação do homem, no livro de Gênesis. Em Gênesis 1 versículo 2, lemos: a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Desde o início, o Espírito de Deus estava presente, pairando sobre o vazio, simbolizando o potencial e influência divina, preparando-se para trazer vida em toda a sua plenitude. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido, as consequências foram desastrosas. Eles foram expulsos do Jardim do Éden, e uma barreira imediata foi criada entre eles e Deus. Isaías 59 versículo 2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado não é apenas quebrar uma regra. É como construir um grande muro que nos impede de estar perto de Deus e sentir seu amor e bondade. Após a morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu na cidade de Jerusalém. Um momento tão poderoso que mudaria o curso da história. O Espírito Santo fez uma entrada dramática no dia de Pentecostes. De repente, um som como um vento impetuoso veio do céu e encheu a casa onde estavam sentados. Eles viram o que pareciam ser línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Atos 2 versículos 2 a 4. Este evento marcou o início da igreja e a propagação do Evangelho por meio do empoderamento dos cristãos. Foi pouco tempo depois que Jesus ascendeu ao céu. Seus amigos e seguidores estavam reunidos, como ele havia instruído, esperando em Jerusalém por um presente único: o Espírito Santo. Este grupo de cerca de 120 cristãos, incluindo os apóstolos, estava unido em oração e expectativa. Então, no dia de Pentecostes, uma festa judaica 50 dias após a Páscoa, o esperar e orar irrompeu em um evento milagroso. As pessoas de todas as partes do mundo que estavam em Jerusalém para a festa ficaram maravilhadas. Cada um ouvia os crentes falando em sua própria língua nativa. Era milagroso. Eles estavam declarando as maravilhas de Deus, compartilhando os poderosos feitos que ele havia feito, e todos podiam entender em sua própria língua. Algumas pessoas não levaram os crentes a sério, pensando que estavam bêbados.
Mas Pedro, um dos melhores amigos de Jesus, levantou-se e falou à multidão, explicando que isso era o cumprimento da profecia de Joel. Pedro falou sobre Jesus, como ele havia sido crucificado e ressuscitado dos mortos, e que Deus o havia feito Senhor e Cristo. As pessoas foram tocadas no coração e perguntaram o que deveriam fazer. Pedro respondeu claramente: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro, foram batizadas e se uniram ao grupo de crentes. Foi o início de uma nova comunidade, uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. Para restaurar a capacidade de ouvir o Espírito Santo, é necessário afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Arrependimento. Reconciliar-se com Deus e com os outros. Perdão. Adotar uma postura de humilde obediência, humildade e obediência, e caminhar ao lado de outros que nos manterão fiéis ao nosso chamado, comunidade e responsabilidade. À medida que esses passos são praticados, o ruído da vida desaparece, e a voz suave e pequena do Espírito Santo se torna uma presença clara e orientadora. Seguir a Deus exige que entendamos como o pecado pode impedir nossa capacidade de ouvir sua orientação. O pecado é como um grande muro que nos impede de nos aproximarmos do Espírito Santo. É como quando há tanto barulho ao redor que não conseguimos ouvir alguém tentando sussurrar para nós. A Bíblia explica isso assim: as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, versículo 2. O convite para examinar nossa vida não deve ser um fardo, mas um processo libertador. Como o apóstolo Paulo aconselhou: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. 2 Coríntios 13, versículo 5. O exame regular de si mesmo é uma disciplina espiritual saudável que pode identificar e eliminar os pecados que silenciam a voz do Espírito Santo. Mas a mensagem aqui não é apenas de autoescrutínio e reconhecimento do erro. É predominantemente uma mensagem de esperança, onde nosso Deus é uma fonte de graça incessante. Seu amor não recua diante de nossas falhas, mas se estende com a promessa eterna de perdão e restauração. O Espírito Santo é essencial para viver uma vida que agrada a Deus. Ele nos capacita a fazer o que é certo e evitar o que é errado. O Espírito Santo também é um selo de nosso relacionamento com Deus, garantindo nossa herança como filhos de Deus na futura ressurreição. Efésios 1, versículos 13 e 14. Quando consideramos como pecados específicos podem impedir nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo, é crucial entender que o Espírito se comunica com o coração aberto, arrependido e alinhado com a vontade de Deus. Vamos nos apegar a este dom especial e permitir que ele nos ajude a restabelecer nossa conexão espiritual. É como se estivéssemos entrando em uma dança com o Espírito de Deus, ouvindo os sussurros suaves que nos guiam ao longo do caminho. Jesus disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre." João 14, versículo 16. Isso significa que sempre temos ajuda em nossa jornada para ouvir e permanecer próximos do Espírito Santo, mesmo quando cometemos erros. No geral, o Espírito Santo é a presença capacitadora de Deus, nos dando a força, sabedoria e orientação necessárias para viver vidas que o honram. É um ajudante divino disponível para todos que creem em Jesus Cristo e o aceitam como Senhor e Salvador. Pai Celestial, no silêncio deste momento, nos aproximamos de Ti, buscando o sussurro suave do Teu Espírito Santo. Reconhecemos, ó Senhor, que às vezes nossas ações, palavras e pensamentos criam uma barreira para a voz suave e orientadora que colocaste dentro de nós. Confessamos que nossos pecados, aqueles momentos de fraqueza e de deliberado afastamento, diminuem a conexão vibrante que desejamos profundamente contigo. Deus, por favor, permite-nos ouvir e sentir o Teu Espírito Santo. Queremos sentir o Seu empurrão, encontrar conforto nele e ir para onde Ele nos levar. Sabemos que, quando erramos ou nos envolvemos em coisas ruins, fica difícil sentir e ouvir o Espírito Santo. Estamos pedindo pela Tua bondade para nos perdoar,
limpar nossos corações e nos colocar de volta no caminho certo. Ajuda-nos a parar de sentir culpa, a deixar de lado nossa raiva, a derrubar nosso orgulho e a parar de nos enganar. Em vez disso, por favor, dá-nos a força para sermos humildes, aceitarmos nossos erros e escolhermos viver na bondade do Teu amor. Ensina-nos a discernir a diferença entre o barulho do mundo e o conselho silencioso do Espírito Santo. Que possamos aprender a nos aquietar, esperar pacientemente por Tua orientação e agir com coragem e fé. Espírito Santo, vem e faz parte de nossas vidas novamente. Dá-nos entendimento, traz paz aos nossos corações e dá-nos a coragem de viver de uma maneira que mostre a bondade e o cuidado de Deus. Somos tão gratos a Ti, Deus, por sempre estares conosco, pelo dom especial do Teu Espírito e pelo Teu amor que nunca desiste de nós, mesmo quando erramos. Pedimos essas coisas e encontramos nova esperança no maravilhoso nome de Jesus. Amém.